Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Um Longo Sonho. Mami é uma mulher que está desesperada em um quarto de hospital com medo da morte, mas o seu medo não é apenas ligado ao fato de simplesmente deixar de viver. O que a assombra mesmo é saber que ela vai sumir e se tornar um nada. Enquanto está chorando e lamentando a sua má sorte, uma figura desconhecida vaga pelos corredores do hospital e a faz encerrar por um tempo toda aquela gritaria aparecendo na porta de seu quarto. No dia seguinte, ainda sofrendo com essa crise existencial, ela pede chorando ao seu médico, Dr. Kuroda, um notável neurocirurgião que a ajude de alguma forma, mas ele diz que está fazendo de tudo para curá-la de sua doença usando os recursos que lhe são disponíveis e que tudo o que ela precisa é manter a esperança viva. Mas todo esse discurso motivacional não a convence, e ela afirma saber que vai morrer de qualquer jeito porque até mesmo na noite passada, ela tinha recebido a visita do próprio Anjo da Morte. Kuroda tenta explicar que a pessoa que a visitou tinha sido um outro paciente que passou pela ala dela, mas Mami diz isso ser impossível porque não poderia existir uma pessoa com a aparência que ela viu. Uma pessoa que era tão monstruosa que poderia facilmente ser um habitante de outro mundo. O assistente de Kuroda, Yamauchi, comenta com ele que Mami realmente tinha um sentido aguçado e Kuroda se mostra preocupado quanto ao certo paciente que estava vagando pelo hospital porque ele sabia que ele estava com medo de dormir. Yamauchi pergunta como ele está e Kuroda decide levá-lo até o quarto desse paciente. No caminho, ele pede que Kuroda lhe deixe a par da condição do paciente porque tudo o que ele sabia era que esse paciente tinha certos sonhos bem peculiares. Kuroda diz que o paciente se chama Mukouda e que ele tinha ido até o hospital há 2 meses se queixando de ter um sonho muito longo. Mukouda contou para ele que os sonhos tinham começado há 1 mês e que cada noite de sonho tinha por volta de 2 a 3 dias de duração. Essa informação parece um tanto exagerada para Kuroda, que lhe pergunta se ele apenas tinha essa percepção como se tivesse sido essa quantidade de tempo, mas Mukouda responde que não, que ele realmente tinha vivido esse tempo dentro de seu sonho. Ele conta para seu médico que no começo ele também tinha essa mesma impressão, mas que com o passar dos dias, seus sonhos foram aos poucos ficando cada vez mais longos e pior. Eles não eram nada agradáveis e isso estava lhe deixando com medo de dormir. Ainda com certa dúvida, Kuroda lhe pergunta como estava a duração de seus sonhos atualmente, e Mukouda responde que o sonho que ele teve na noite anterior tinha durado mais ou menos 1 ano. Ao ouvir isso, Kuroda teve que se segurar para não rir porque nada do que Mukouda estava falando fazia sentido. Mas Mukouda garantia que tudo o que ele falava era apenas a verdade. Ele disse que ter esses sonhos tão exageradamente longos estava atrapalhando a sua vida cotidiana porque ele já não estava mais sendo capaz de se lembrar das coisas do dia anterior, já que para ele, o ontem tinha se tornado um dia perdido que aconteceu no ano passado. Apesar de achar que os sintomas de Mukouda eram apenas alucinações causadas por algum fator emocional, já que seria impossível acreditar que o tempo de 1 ano poderia caber no sonho de uma única noite, ele concordou em interná-lo para estudar seus sintomas de perto, mas ainda nessa mesma noite, algo aconteceu. Enquanto o via dormir, o corpo de Mukouda, que estava ligado a uma máquina de eletroencefalografia, ficou tenso e suas mãos se movimentaram enrijecidas. Kuroda percebeu que ele tinha começado a convulsionar, e que seus olhos estavam se movimentando descontroladamente, mas tudo aconteceu por um breve momento e então parou. Ele viu que as ondas cerebrais de Mukouda indicavam que ele estava em um sono profundo e ele decidiu acordá-lo perguntando se ele estava sonhando. Mukouda despertou confuso perguntando onde ele estava e Kuroda lhe respondeu dizendo que ele tinha se internado no dia anterior, mas o dia anterior para Mukouda lhe parecia ainda mais confuso. Aos poucos, ele enfim se lembrou e respondeu à pergunta de Kuroda dizendo que ele tinha sonhado um sonho que durou por 1 ano e meio. Nesse momento, um calafrio passeou pelo corpo de Kuroda e ali, a sua intuição estava lhe dizendo que seu paciente realmente não estava mentindo. Ele estava tendo sonhos extremamente longos. Depois disso, Kuroda continuou com os testes e após diversas repetições, ele chegou à conclusão de que durante o período de sono profundo, Mukouda sofre uma forte convulsão pelo corpo inteiro, e é exatamente nesse momento que ele está no auge de sua condição tendo sonhos que duram anos. Mas saber somente isso não ajudava em nada porque ele não sabia o que o fazia sonhar dessa forma. Mukouda perguntou a ele se ele tinha encontrado uma forma de curá-lo, mas ele respondeu que não e pediu que ele tivesse paciência. Mas ouvir isso era difícil porque os sonhos estavam ficando cada vez mais longos.
Na noite anterior, ele tinha tido um sonho que durou 10 anos. O Dr. Kuroda tentou fazer entender que tudo isso não passava de apenas uma ilusão e que ele não precisava temer a duração dos sonhos. Mas Mukoda foi claro em dizer que ele só estava falando daquela forma porque não era ele em seu lugar. Kuroda não entendia como funcionava o realismo de seus sonhos, que eram solitários, profundos, confusos e também apavorantes. Mukoda contou que em seu sonho da noite anterior, ele tinha sido um soldado que estava escondido numa selva fugindo de seus inimigos, e assim ele ficou por 10 anos. Anteontem, ele estava estudando para um vestibular e por 9 anos ele passou por uma rotina exaustiva em seus sonhos somente para continuar reprovando nas provas. Mukoda deu mais alguns exemplos apenas para mostrar que, por mais simples que seus sonhos fossem, eles eram desagradáveis por conta do tempo em que eles se prolongavam, mas ainda assim, Kuroda continuava a lhe dizer que tudo ia passar e que ele ia descobrir a causa para aquilo. Depois de 20 dias internado, os sonhos de Mukoda escalonaram ainda mais e qualquer um podia ver que algo realmente estava acontecendo dentro de sua mente. Ao acordar, ele tinha problemas para lembrar do que tinha acontecido no dia anterior, porque era como se tivesse passado 50 anos entre o ontem e o hoje. Com um mês de internação, ele já não era mais o mesmo. Mukoda acordava com maneirismos estranhos e falando com uma entonação completamente diferente da noite anterior, como se ele fosse uma pessoa do século passado falando com alguém dos dias atuais. E por mais que fosse difícil para Kuroda acreditar, vê-lo dessa forma lhe dava a impressão de que a mente dele realmente tinha vivido esse período de tempo, como se o pensamento dele tivesse se perdido num outro universo. Depois de contar como tudo aconteceu desde que Mukoda foi internado, ele disse para Yamauchi que a mente não tinha sido a única coisa afetada, mas também o corpo de Mukoda tinha começado a mudar. Yamauchi fica surpreso quanto a isso, mas Kuroda acha melhor que ele veja tudo com seus próprios olhos. Quando eles entram no quarto, Mukoda está acordado e com uma aparência totalmente diferente do que ele foi um dia. Ele está mais magro, sua pele está enrugada, sua cabeça cresceu e se alongou e seus cabelos caíram. Essa mutação física extrema é inclusive observada por Kuroda como uma espécie de evolução. Mukoda pergunta quem são eles e onde ele está, mas assim que Kuroda responde, ele estende suas mãos e berra na direção deles. Kuroda explica que sempre que ele acorda, ele faz algum gesto ou som estranho que ele não consegue compreender, mas que ele acha que Mukoda faz isso porque ele ainda pensa que está sonhando. Subitamente, Mukoda fica agitado e começa a perguntar onde está Mami, a paciente que tinha medo da morte, e ele diz que ela era sua esposa porque eles tinham se casado há 1000 anos e ela nunca ficou longe dele. Ele diz que tinha se lembrado de tudo e que foi justamente naquele hospital que ele a tinha visto pela primeira vez quando ele passou pelos corredores e foi até o quarto dela. Mukoda acusa o Dr. Kuroda dizendo que ele os tinha separado e depois disso ele sai correndo gritando pela Mami. Kuroda e Yamauchi correm atrás dele e eles confirmam que Mukoda está confuso porque ele tinha visto a Mami na noite anterior, mas como seus sonhos já estavam durando milênios, ele a tinha incorporado em sua mente e perdido a distinção do que era sonho e realidade. Mami, que estava angustiada em sua cama, ouviu seu nome aos berros por Mukoda, que invadiu seu quarto com aquela aparência nada humana. Assim que ela ouviu, ela gritou de medo e o susto foi tão grande que ela caiu da cama, quase como se o próprio Mukoda fosse a personificação da morte que ela tanto temia. Ela disse que tinha sido ele quem ela viu entrando em seu quarto na noite anterior, mas os médicos conseguiram tirá-lo de lá e Mukoda fica sem entender o porquê ela estava com tanto medo dele e dizendo que ele era a morte. Eles explicam tudo calmamente para ele entender, e a ficha de Mukoda cai quando ele percebe que os milhares de anos felizes ao lado de Mami aconteceram apenas dentro do universo que existia em sua mente. Ele diz para Kuroda que ele estava com medo de seus sonhos prolongarem no ponto onde eles atingiriam a eternidade e ele não ia mais conseguir acordar. Mukoda fica se perguntando sobre o que será dele quando ele for imerso num sonho desse tipo, e pior, como ele vai estar na manhã seguinte caso ele consiga despertar dessa eternidade. No dia seguinte, os médicos se deparam com mais um surto de Mami que está descontrolada gritando sobre o seu temor. Kuroda fala que o estado mental dela não estava bom porque esse medo da morte que ela sentia era demais porque ele nunca tinha visto algo daquele nível. Yamauchi pergunta o que vai ser do Mukoda e ele apenas responde que nesse ponto, ele não sabe mais o que esperar porque Mukoda tinha dormido e ele já poderia ter atravessado um futuro que eles nem poderiam imaginar.
Eles voltam até o quarto onde Mukoda está e sua aparência sofreu mais uma mutação que o deixou ainda mais monstruoso. Profundas fendas percorriam a pele de sua cabeça como se o peso de sonhar com o eterno fosse demais para o corpo. Quanto ao resto, era bem mais fácil dizer que ele tinha se tornado uma coisa repousando na cama. Uma noite, Mukoda sofreu uma das maiores convulsões que ele já teve e seus olhos se movimentaram numa violência indefinida. E foi nesse momento que Kuroda sentiu que ele começou a ter um sonho eterno. Isso o fez passar a noite acordado porque a ansiedade de imaginar o que o Mukoda se tornaria na manhã seguinte era muito grande. Kuroda ficou se perguntando como seria ter um sonho eterno e se seria realmente possível a eternidade caber dentro de um único instante, porque até então, os sonhos de Mukoda tinham sido momentâneos. Ele volta a se questionar se tudo é fruto da imaginação de Mukoda, mas quando ele olha para o corpo dele, essa ideia desaparece. Na manhã seguinte, quando o sol aparece, um barulho faz Kuroda despertar de seu cochilo. Seguido de diversos estalos, o corpo de Mukoda trinca e se desfaz nele mesmo. A única coisa que lhe resta é apenas um farelo humano que se dispersa quando o vento entra no quarto. Kuroda pensa consigo mesmo que talvez o espírito de Mukoda tenha deixado seu corpo físico para viver dentro do sonho eterno. Ele coleta o que sobrou dele e, no meio do pó, ele encontra uma substância desconhecida na forma de cristais que estavam dentro do cérebro esfarelado. Ele analisa os cristais, mas não consegue encontrar uma resposta para a condição de Mukoda. Pouco tempo depois, os médicos e enfermeiros estavam contentes por finalmente Mami estar aparentemente melhorando porque ela estava mais calma. Ela conta para Kuroda que ela estava se sentindo melhor, porém algo estranho estava acontecendo. Seus sonhos estavam ficando estranhamente longos. Ela diz que o sonho que ela teve na noite passada durou 1 mês, e isso o faz ter uma expressão séria. Yamauchi conversa com ele e fala que era claro que Mami estava passando pelo mesmo que o Mukoda passou, mas Kuroda não se mostra surpreso com nada do que ele diz. Yamauchi diz que ele não fazia ideia de que a doença estranha de Mukoda fosse contagiosa, mas é então que Kuroda decide revelar um segredo. Ele tinha aplicado os cristais encontrados em Mukoda no corpo de Mami. Isso deixa Yamauchi sem reação porque ele não concordava que Mami fosse usada como cobaia humana. Kuroda diz que a única forma para ele testar os cristais era fazendo aquilo e que isso não era tão ruim assim porque Mami se apavorava com a morte porque ela temia sumir da existência. Mas caso ela tivesse um sonho eterno, ela poderia de certa forma continuar viva numa outra realidade. Ele até mesmo fantasia sobre como seria se eles conseguissem criar uma tecnologia que permitisse à humanidade a ter sonhos eternos, porque nesse mundo utópico, o conceito de morte deixaria de existir, mas Yamauchi fica ainda mais revoltado por achar que Kuroda estava profanando as almas das pessoas que estavam morrendo. Na sala ao lado de toda essa discussão, Mami tinha começado a ter um longo sonho. Fim. Um longo sonho é um daqueles contos que apresenta muito bem o que podemos esperar das histórias do Ito. Mami e Mukoda sofreram por motivos bem específicos, mas ao mesmo tempo tão contrastantes porque a crise existencial de Mami sobre a pequenez da humanidade após a morte era de certa forma simbolicamente vivenciada por Mukoda, que ao dormir e sonhar com o eterno, representava a ideia do que significa morrer. E não ironicamente, ela o associou com a figura da morte quando o viu. O medo do desconhecido foi algo que assustou ambos em diferentes proporções, mas a única coisa que se manteve idêntica foi o medo do que estava por vir. Saber sobre o ciclo da vida não impede que possamos ter medo da morte porque o nosso instinto de preservação consegue falar bem mais alto, mas Mami experienciava isso de maneira excessiva. Já Mukoda era assombrado com o medo de experimentar uma vida eterna que só era possível dentro de seus sonhos, mas que de alguma forma a bolha da realidade era rompida e seu corpo aos poucos se alterava de acordo com o tempo vivido em sua mente. Um verdadeiro horror cósmico. O mais assustador de tudo é que mesmo os sonhos mais comuns se tornavam verdadeiros castigos aterradores por conta do tempo que poderia ser de 1 semana numa única noite até 500 longos anos ininterruptos. Mukoda contou para Kuroda que ele teve um sonho simples onde ele estava apertado para ir a um banheiro que ele não conseguia encontrar e ele vivenciou isso em sua mente durante 8 anos. Quando pensamos nisso, vemos que o final ambíguo do conto é apavorante porque mesmo Kuroda tendo curado o medo da morte de Mami, ele pode tê-la sentenciado a um sonho terrível que poderia literalmente representar um sofrimento eterno.
e o próprio Mukoda pode não ter escapado desse mesmo destino. Junji Ito disse que a inspiração para esse conto veio quando ele era criança e sua irmã mais velha lhe contou algo que ela tinha ouvido de uma outra pessoa, que por mais longo que um sonho possa parecer ser, ele na realidade não dura nem minutos de um sono. A questão da diferença do tempo entre o que acontece nos sonhos e o tempo sentido pelo ser humano no mundo real fixou em sua mente. Quando ele estava no colegial, ele chegou a escrever uma história sobre uma máquina que fazia uma pessoa prestes a morrer a ter um sonho eterno, mas ele não a concluiu e a deixou guardada por um tempo porque ele ainda queria aproveitar em algum momento essa ideia num conto de terror, e assim nasceu Um Longo Sonho. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou do conto e se quer mais contos do Junji Ito narrados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.